Bolsonaro está sendo ameaçado por duas pessoas consideradas aliadas. Primeiro delas, Anderson Torres, que fez chegar a Bolsonaro mensagens dizendo que está se sentindo abandonado pelo ex-presidente. E depois, Cássio Nunes. Bolsonaro e Cássio Nunes, que foi indicado do ex-presidente ao STF, estão rompidos. O Cássio não atende mais às ligações do Bolsonaro e existe a ameaça que o Cássio possa votar contra o Bolsonaro no processo da cassação política. Ou seja, um placar de 7-0 é ventilado, destruindo completamente qualquer argumento que Bolsonaro possa lançar depois do julgamento. Fora que ainda há o temor que no dia do julgamento, no dia 22, não haja ninguém para protestar em favor do Bolsonaro. Coloque nos comentários, você tem visto isso como sendo ameaças de antigos aliados de Bolsonaro? Essa é a pior situação que pode acontecer com o Bolsonaro? Ou algo a mais pode acontecer? Você tem gostado de ver o Bolsonaro sucumbindo diante dos seus aliados? Se gosta, deixa o seu like e se inscreva no canal. Essa informação do Cássio Nunes, ela é muito quente, trazida pela Thaís Oyama do UOL. Eu gosto muito dos bastidores que a Thaís Oyama sempre traz. Quando ela acaba indo assim para análises políticas, ela deixa um pouco a desejar. Mas ao se tratar de bastidores, ela é muito quente. E essa informação do Cássio Nunes é uma informação terrível para o Bolsonaro. O Cássio nem atende mais às ligações do ex-presidente, porque eles estão completamente rompidos. O Cássio, de fato, você sabe, foi indicado pelo Bolsonaro para ser ministro do STF. E agora ele está ocupando uma cadeira no TSE por conta da aposentadoria do Ricardo Lewandowski. Mas lá pelas tantas, ocorreu um certo problema entre os dois. Pelo seguinte, houve uma vaga aberta para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. O Gilmar Mendes queria indicar um nome. Só que o Cássio não gostava desse nome indicado pelo Gilmar Mendes e pediu para o Bolsonaro vetar. O Bolsonaro, de bom grado, vetou o nome indicado pelo Gilmar Mendes para agradar o Cássio Nunes. O Gilmar ficou fulo da vida, muito revoltado. E se tornou um inimigo do Bolsonaro. Não é agradável ter Gilmar Mendes, um ministro muito competente, como sendo inimigo. O Bolsonaro não gostou e culpou o Cássio Nunes pela relação que ele está tendo com o Gilmar. O Cássio Nunes, por sua vez, também não gostou dessa situação envolvendo o Bolsonaro. E agora eles estão rompidos. As informações da Thaís Oyama é que nem atendeu o telefone o Cássio atende do Bolsonaro. Isso tudo às vésperas do julgamento no TSE, que vai começar na próxima semana, dia 22. Dia 22. Então há o temor que o Cássio Nunes possa votar contra o Bolsonaro, que era o único voto garantido a favor do Bolsonaro até então. Especulava-se o placar de 5-2, o voto favorável do Cássio Nunes junto com o Bolsonaro e também o voto do Raul Araújo. Nós comentamos tudo isso e link aqui no card. A especulação apontava o placar de 6-1 por conta do Raul Araújo. Mas agora 7-0. 7-0 é simplesmente terrível. A esperança do Bolsonaro seria que o Nunes Marques pudesse até pedir vistas, mas não está tendo mais essa possibilidade porque o próprio Nunes Marques falou: ora, isso aí é especulação. E ele não fala com o Bolsonaro? Isso é especulação, estão especulando aí que possa ser pedido de vista. O que nós sabemos foi que a Carolina Brígido, do UOL, nos informou que o julgamento deve terminar ainda em junho. Ou seja, vai começar dia 22, serão 3 sessões, no máximo até dia 29. Se há a previsão dentro do TSE que o julgamento termine em junho, é porque o Nunes Marques não vai fazer pedido de vista. Isso daria mais um tempo aí, uns 30 dias, que ele teria para poder avaliar o processo do Bolsonaro. Então, se vai acabar no primeiro semestre, se não vai se estender até julho, é porque o Nunes Marques não vai pedir vista. Ele sabe que ele pode acabar sofrendo uma exposição desnecessária, porque o voto dele não vai ser um voto decisivo. Bolsonaro vai ser cassado. Isso já é uma questão pacificada. Por que ele vai pedir vista, sendo que os outros ministros podem antecipar o voto, o expondo ao ridículo? Não faz sentido. E o pior é justamente esse voto contrário ao Bolsonaro a favor da cassação. O placar de 7-0 é simplesmente um placar terrível para o Bolsonaro. É o pior cenário possível, porque não haveria aí nenhum tipo de linha de argumentação que o Bolsonaro é um perseguido. Como que o Bolsonaro seria um perseguido se até o Nunes Marques votou a favor da cassação? O Nunes Marques que foi colocado lá pelo próprio Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro quer usar o argumento de que ele é um perseguido político. Só que 7-0 não há nenhuma indefinição com relação ao processo. O placar adequado seria um 4-3 para o Bolsonaro, né, a favor da cassação. Seria o melhor dos mundos para o Bolsonaro, porque ele poderia falar que os 2 ministros que entraram agora pela indicação do Lula foram ministros que entraram lá somente
com o compromisso de caçarem ele, Bolsonaro. Mas 6-1 já era muito ruim, como estava sendo especulado. Agora 7-0, 7-0. Como nós falamos, tem vídeo aqui no card para que você entenda essa composição, por que é tão ruim. E de fato é péssimo. Eu não esperava que o Nunes Marques fosse votar contra o Bolsonaro. Então o voto dele tá uma incógnita. Nós sabíamos e já era falado que se dependesse do voto do Benedito Gonçalves, um voto muito contundente, poderia até rolar um 7-0. Mas agora o cheiro de 7-0 fica ainda mais forte. Nunes Marques vai se vingar do Bolsonaro? Coloque nos comentários sua opinião se ele vai ou não e se inscreva no canal. Outro ponto que tem assustado e preocupado a defesa do Bolsonaro é a falta de mobilização nas redes sociais. Essa também é uma informação da Thaís Oyama. Ela disse que a defesa do Bolsonaro tem ficado preocupada porque não tem nenhum tipo de burburinho, não tem nenhum tipo de cochicho nas redes sociais, mobilizando para algum ato no próximo dia 22, o início do julgamento do Bolsonaro. Era esperado pelo menos alguma manifestação de apoio contra o TSE, mas nada tem acontecido. Nada. Algo que nós aqui no canal já temos destacado há um certo tempinho. Porque em todos os depoimentos do Bolsonaro, ele não está tendo apoio. Não há manifestantes na frente para gritarem o nome do Bolsonaro, para darem apoio a ele. Não, nem no primeiro depoimento. No primeiro depoimento que ele voltou do Brasil, que ele voltou ao Brasil. Isso é muito estranho, porque os depoimentos não são depoimentos secretos. Os depoimentos são com local e hora marcado e conhecido por toda a população. E ninguém vai lá se mobilizar a favor do Bolsonaro. Isso é muito ruim, porque mostra uma diminuição do poder de mobilização do Bolsonaro, pelo menos uma mobilização espontânea, sem o cartão corporativo para ficar pagando lanche. Então, e quando os processos contra o Bolsonaro começarem no STF, processos que podem não somente caçá-lo, né, mas sim prendê-lo, ele vai ter apoio? Aparentemente não vai. E o Anderson Torres, aí tem mais um problema. Informação da Bela Megali do jornal o Globo. O Anderson Torres tem feito chegar a Bolsonaro por diferentes mensageiros que ele está se sentindo completamente abandonado pelo Bolsonaro. Desde que o Anderson Torres foi preso, o Bolsonaro nunca se manifestou a favor do seu ex-ministro, que tem tudo para poder também colocar Bolsonaro atrás das grades com uma eventual delação premiada. Nós sabemos toda a condição psicológica do Anderson Torres, ele estava na prisão, saiu, está na prisão domiciliar e desde então o caso está encerrado. Essa é a situação. E o Torres, ele é alguém importante que complementa os documentos que foram encontrados no celular do Mauro Cid. Documentos esses que mostram e reforçam a tese de que existia uma organização de ataque às instituições republicanas sediada dentro do Palácio do Planalto. Conversamos sobre isso, link aqui no card. O Bolsonaro nunca saiu em defesa do Torres, o único que saiu foi o Eduardo, e bem depois. Fora, tudo bem, você vai falar, mas nós temos aí, o foco de atenção mudou, não é mais o Torres saiu da prisão. O foco agora é o Mauro Cid, com toda certeza. Todo mundo preocupado com o Mauro Cid, com uma eventual delação do Mauro Cid, as defesas estão rompidas, nós já falamos sobre isso. Tem aí uma possibilidade de delação ficando cada vez mais madura, porque a defesa do Bolsonaro avalia que a situação do Cid ficou irreversível. Falaremos em um vídeo futuro, então ative as notificações, não perca nada. Mas mesmo que a mídia, os bolsonaristas estejam de olho e focando no Mauro Cid, a situação do Anderson Torres não tá igual, tá na mesma. Não finalizou, ele vai ser julgado ainda. Então é melhor o Bolsonaro abrir o olho, porque sem apoio, nem mesmo do Cássio Nunes, como que ele vai se defender disso tudo? Não vai.